E aí, galera, esse vídeo aqui eu tô fazendo pro sistemático, né, para dar uma resumida sobre a história do sonho, né, que sonho foi esse, e quais são os elementos, e qual é a interpretação desse sonho, o que ele significava, e se ele é real ou não, né. Então vou tentar aqui resumir o mais breve possível o que ocorreu, né, o que eu vi. Bem, eu via primeiro uma planície seca, né, aquelas de terra seca, toda rachada, e um museu do Ipiranga agora, que é o antigo ali Palácio Real do Brasil. E de repente essa terra seca, ela sumia, desaparecia, como se fosse uma miragem, né? E só restava uma grande plantação aí de trigo. E no fim da plantação eu via um homem em pé, e ele começava a vir, e daqui a pouco não era um homem, era um leão. E com pouco essa plantação de trigo ela se abriu no meio, se dividia, um lado para a esquerda, outro para a direita. E na verdade não era um leão, era uma onça que estava ali coberta, né, com os trigos, e que dava a semelhança do leão. E ela vinha na minha direção, e com pouco ela se levantava, se erguia, ficava monstruosa, e ela era ferida na barriga, e ela diminuía do nada, bem pequenininha, e pá, passava pela minha testa e atravessava. Eu olhava e ela caiu no chão como se fosse uma pequena gota, uma pequena semente, e começava a nascer como uma árvore que foi plantada. E junto com ela nasciam mais outras 4, formando um quadrado. E elas iam crescendo, crescendo, e a chuva, né, ela começava a vomitar. E tinha uma chuva ali aumentando, aumentando, e com pouco vinham 2 gigantes enormes, nus, sem pelo, sem rosto, sem nada. Eles vinham andando e encostavam, ficavam junto com essas árvores que pareciam um pau-brasil, né? E essa chuva ela aumentava cada vez mais de intensidade, uma chuva, realmente uma tempestade, né? E ali não sabia se os gigantes eles estavam tentando segurar as árvores, né, para elas não voarem, ou estavam tentando, junto com a tempestade, arrancar as árvores, né? Eu sei que em algum momento a chuva ela começou a diminuir, ela foi diminuindo, e eu começava a me aproximar, e de uma das árvores descia um ramo, um galho, né, com uma frutinha. E quando eu pegava essa fruta, os gigantes eles começavam a se afastar. Eu pegava, e dentro dessa fruta tinha algo como se fosse um livrinho, né? E eu comi. E quando eu comia essas plantas, né? Essas árvores, elas começavam a se juntar, o topo delas, e elas iam se transformando em um templo, né? Um templo dourado. Eu olhava assim para o lado também, e eu vi uma multidão de pessoas, e elas do nada só começavam a correr e entrar dentro desse templo, como se estivessem procurando algum tipo de proteção ou algo do gênero. Só que o templo se fechava e várias pessoas ficavam fora do templo, né? Depois, esse templo ele se erguia, ele ia se levantando, e o globo terrestre ele começava a descer e se assentava sobre o templo, né? E eu ouvia uma voz no céu, né, dizendo Mebelin, Medellin, MBL, algo do gênero. É um sonho, né? E nessa visão ainda, lá a plantação ela voltava e se tornava uma no céu novamente, né? Então, aqui essa é a segunda parte do sonho, né? Tem a terceira, então essa é a parte central que tem os elementos aí em 25 segundos da intro do vídeo lá, tem os elementos desse sonho que eu tive aí há 11 anos atrás, né? Que são e o significado. Bem, na época eu pensei que era o fim do mundo, né? Tinha alguma coisa a ver com a inteligência artificial, que ela poderia ser o anticristo, né? Não pode falar, mas ela seria o anticristo nessa visão. Tanto que tem um vídeo no meu canal também que fala sobre decifrando o Apocalipse, né? Que fala dessa interpretação. E tem interpretação agora, depois que se passou 11 anos, né? Que é o sistema judicial brasileiro, que é todo o sistema político brasileiro, né? A plantação aí se dividindo significa a polarização política, né? Essa onça vindo e se levantando pode significar uma esperança falsa, né? Ou uma nova esperança. As plantas caindo pode ser uma esperança de união do povo para um novo momento, né? Fazer um novo tipo de país, ou um novo tipo de pacto. Os gigantes do lado ali seriam a própria justiça brasileira, que está corrompida, né? E representada aí por 2 gigantes carecas. Vocês podem saber o que é, né? O que significa. E eu acho que é isso. Se vocês tiverem mais dúvida, vejam lá. A interpretação, pelo menos atual, é essa. A conjuntura política do Brasil, a justiça, como que anda. E eu acho que é isso. Eu não sei se eu resumi bem, mas eu creio que sim.